Terça-feira, 13 de maio de 2025. Hoje é o dia do automóvel. E você confere no seu Rede Auto Tietê News. A condenação do ator Gerard Depardieu. Você conhece, viu? Falas do presidente Lula numa reunião. E também, Xi Jinping falando junto com ele. E tem muito mais no seu Rede Auto Tietê News. Confira. O ator e cineasta Gerard Depardieu, de 76 anos, foi condenado a 18 meses de prisão por assédio sexual contra duas mulheres durante as gravações do filme Le Volet Vert, de 2021. A decisão foi anunciada nesta terça pelo Tribunal Correcional de Paris. Segundo a agência AP, a promotora pediu ainda a inclusão do ator no Cadastro Nacional de Criminosos Sexuais e o pagamento de 29.040 euros às vítimas, cerca de 183 mil reais. Depardieu teria apalpado uma cenógrafa de 54 anos e uma assistente de direção de 34, além de proferir insultos sexistas. Desde o início das denúncias, o ator alega inocência. Em março, ele admitiu ter usado linguagem sexualizada e disse que agarrou os quadris de uma das mulheres para evitar que ela caísse de um banco, negando intenção sexual. Ele não compareceu à audiência dessa terça. O caso é um dos muitos impulsionados pelo movimento #MeToo, que denuncia assédios na indústria do cinema. Agora, mudando de assunto, viu? O presidente Lula afirmou nessa terça em Pequim que a relação entre Brasil e China nunca foi tão necessária. Em reunião com o presidente Xi Jinping, Lula defendeu um comércio justo, baseado nas regras da OMC, e criticou o unilaterismo e protecionismo. Ele destacou que guerras comerciais não têm vencedores e afetam os mais vulneráveis. A declaração foi feita um dia após os Estados Unidos e China anunciarem trégua de 90 dias na escalada de tarifas impostas pelo governo Trump. O Brasil também tenta negociar a redução ou extinção das tarifas extras sobre exportações de aço e alumínio impostas pelos Estados Unidos. Lula disse que mesmo a mais de 15 mil quilômetros de distância, o Brasil e a China nunca estiveram tão próximos. Esse foi o terceiro encontro presencial entre Lula e Xi desde o início do mandato brasileiro em 2023 e o segundo em território chinês. Xi Jinping também reforçou a parceria e disse que os dois países defendem o livre comércio e o sistema multilateral. Ainda no evento, ele destacou o apoio conjunto à mediação de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, embora a proposta ainda não tenha avançado. Lula reiterou críticas às guerras na Ucrânia e em Gaza e disse que a humanidade se apequena diante das atrocidades cometidas em Gaza. Defendeu um Estado palestino viável e uma ONU reformada para promover a paz e os direitos humanos. Nessa terça, o Brasil e a China assinaram 20 protocolos e memorandos em áreas como agricultura, tecnologia, estratégia aeroespacial e ciência. Na segunda, foram anunciados 27 bilhões em investimentos chineses no Brasil. Agora, a gente vai voltar num assunto que está rendendo, INSS. Recorrente aqui nos últimos dias, o INSS notificou nessa terça, hoje mesmo, cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram descontos em seus benefícios nos últimos anos e podem ter sido vítimas de fraude. Os segurados terão que informar pelo aplicativo Meu INSS se autorizaram ou não os descontos para ter direito ao ressarcimento. A notificação será feita exclusivamente pelo aplicativo, disponível para Android e iOS. Não haverá contato por telefone ou SMS, então é bom ficar atento que chega essa época, aí começam também alguns golpes, para você clicar em alguma coisa. Não, gente, tem um aplicativo INSS, tá? Em caso de dúvidas, o atendimento é pelo telefone 135. A partir de amanhã, os notificados vão poder consultar qual associação realizou o desconto e o valor cobrado pelo aplicativo ou pela central 135. O usuário deverá informar se autorizou ou não o desconto sem necessidade de anexar documentos. O ressarcimento vale para descontos feitos desde março de 2020. Se o segurado declarar que não autorizou, o INSS vai enviar uma cobrança à associação responsável, que terá 15 dias úteis para comprovar o vínculo. Caso não comprove, a associação terá o mesmo prazo para devolver o dinheiro ao INSS, que vai pagar o beneficiário em folha suplementar. Se não houver pagamento, o caso será encaminhado à Advocacia Geral da União.
O governo afirma que quem não tiver o vínculo comprovado receberá o ressarcimento entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Gente, então atenção, não é por... Ó, presta bem atenção, você segurado, que teve alguns descontos, às vezes você aproveita, né, desse período e fala assim, eu vou afirmar que eu não tenho e vou ressarcir algum dinheiro. Em contrapartida, apesar de você não precisar comprovar com a papelada, em contrapartida, o segurado, né, que fez esse pedido, falando que não teve esse desconto, não pediu, né, aí em contrapartida vão ser enviados documentos. Então, assim, se você fez, não declara, assim, que você não fez, porque vai ser comprovado, tá bom? Vamos fazer direitinho aí para quem merecer ser ressarcido corretamente, tá? E olha só, a Petrobras divulgou nessa segunda um lucro líquido de 35,2 bilhões no primeiro trimestre de 2025. O valor é superior aos 23,7 bilhões registrados no mesmo período de 2024 e também acima da projeção do consenso LSEG, que estimava um lucro de 31,42 bilhões. O EBITDA ajustado foi de pouco mais de 61 bilhões, levemente abaixo da expectativa de 62,94 bilhões. A receita da empresa alcançou mais de 123 bilhões, também um pouco menor que a previsão do mercado, que era um pouquinho mais de 124, quase 125 bilhões. A produção média diária de petróleo no Brasil foi de 2,2 milhões de barris no trimestre. O volume representa uma queda de 1% em relação ao primeiro trimestre de 2024, mas uma alta de 5,9% em comparação ao quarto trimestre do mesmo ano. A dívida bruta da petroleira chegou a 64,490 milhões, olha, mas de dólares, está em março, uma alta de 6,9% em relação ao fim de 2024. E no próximo bloco você confere as notícias da região e tudo sobre como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Já eu estou de volta com seu Rede Alto GT News. Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida, ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou? Drogaria Kobayashi, onde o sinônimo é tradição e qualidade há muitos anos aqui em Mogi das Cruzes. Eles cobrem os preços de qualquer drogaria da região. E olha, eu vou te mostrar tudo o que você vai encontrar na unidade da Avenida Japão 2797. São muitas ofertas esperando por você, começando pelo Up Daily Kids com 60 cápsulas mastigável, de R$ 79,99 por apenas R$ 39,99. Up Daily Kids de 249 ml, de R$ 40 por apenas R$ 29,99. Alquimia Pleno Ômega 3 com 30 pastilhas, de R$ 69,99 por apenas R$ 49,99. Gente, lembrando, o ômega 3 para crianças pode ajudar no desenvolvimento cerebral e na saúde cardiovascular, e também no sistema imunológico e muito mais. Aqui você também encontra a Nistatina, de R$ 33,23 por apenas R$ 9,99. Lara Baby Premium, toalha umedecida com 100, de R$ 11,99 por R$ 7,99. Perfenol, de R$ 25,42 por apenas R$ 8,99. E anticoncepcionais com até 75% de desconto. E é claro que em todas as unidades da Kobayashi você vai encontrar toda a linha de fraldas da Guto Baby em diversos tamanhos. Venha aproveitar porque aqui na Kobayashi você tem as melhores ofertas com os melhores produtos. Estamos aqui esperando você.
E agora eu volto ao Rede Auto GT News com uma notícia diretamente de Guarulhos. O prefeito Lucas Sanches, do PL, sancionou na sexta uma lei que concede reajuste salarial de 2% aos servidores municipais a partir desse mês. A proposta foi aprovada pela Câmara na quinta, com 23 votos a favor e 9 contra. Servidores, no entanto, reivindicam reajuste de 8% para compensar perdas inflacionárias. Na segunda-feira, a categoria se reuniu em frente ao Paço Municipal e decidiu iniciar uma greve por tempo indeterminado. Eles consideram o reajuste de 2% um desrespeito à valorização do funcionalismo público. O sindicato da categoria afirmou estar aberto ao diálogo com a prefeitura, que também se colocou à disposição para buscar alternativas possíveis e sustentáveis. Segundo a gestão municipal, a cidade enfrenta problemas financeiros herdados de administrações anteriores e a adoção de um índice acima da capacidade orçamentária que comprometeria a responsabilidade fiscal, podendo resultar em penalidades legais e risco ao funcionamento da máquina pública. Já na cidade de Suzano, uma garçonete de 45 anos morreu na noite de sábado após ser espancada na frente da sua própria casa na rua Cumbica. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal. Segundo o boletim de ocorrência, a filha da vítima, de 29 anos, disse à polícia que a mãe tinha desentendimentos com uma vizinha e integrante da família. Na noite do crime, a discussão se intensificou e terminou em agressões físicas por volta das 9h30 da noite. A filha relatou que as duas foram cercadas por pelo menos 4 pessoas: a vizinha, o marido dela, a mãe e o irmão. Ambas foram agredidas com socos e chutes, e a garçonete foi atingida no rosto, ficando desacordada. Aí, devido à demora da ambulância, vizinhos levaram a vítima à UPA do Jardim Revista, onde ela chegou com parada cardiorrespiratória e não resistiu. A morte foi confirmada às 10h30 da noite. A filha também ficou ferida, mas foi atendida e liberada. Uma cunhada da jovem afirmou à polícia ter sido chamada às pressas pela família após a briga. O caso é investigado pela Delegacia de Suzano com acompanhamento do setor de homicídios de Mogi. A Polícia Civil requisitou exames de corpo de delito para a filha e um exame necroscópico para a vítima. Já na cidade de Poá, a Prefeitura realizou nesse sábado, dia 10, o dia D da vacinação contra a gripe. A ação, parte de uma mobilização nacional, tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal antes do inverno. Centenas de pessoas foram vacinadas em 6 pontos da cidade, incluindo UBSs e um posto volante na praça de eventos também. O prefeito Saulo Souza acompanhou de perto a imunização, que foi direcionada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Entre eles estão idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde e educação, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência ou comorbidades, população em situação de rua, trabalhadores de segurança, transporte, portuários, correios e sistema prisional. A vacinação segue durante a semana na UBS, segunda a sexta, das 8 até as 3h30. Então, atenção, viu? Para se vacinar é necessário levar um documento com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Foi reforçada também a importância da campanha e a segurança do imunizante contra a gripe. Agora, já que a gente está falando aí de gripe, tudo envolve tempo, né? Nada melhor do que falar de previsão do tempo. Você já percebeu que as temperaturas caíram pela região, mas vamos ver como vai ficar o tempo nessa quarta. Em Suzano devemos ter tempo firme, porém nublado. A mínima é de 12 graus e a máxima de 22. Na cidade de Ferraz, a situação é parecida, com mínima de 13 e máxima de 22 graus. E no próximo bloco você confere ideias para a área de lazer no Arquitetando com Renata Dias. E mais novidades em Itaquá e Suzano. Olha, nem dá tempo de você se levantar aqui, 2 palitos, já estou de volta. Mais uma vez aqui na MedQuest para falar sobre saúde. Tá precisando fazer os seus exames com conforto e segurança? Aqui é o lugar. Aqui você vai encontrar os exames mais simples até os mais complexos, como ultrassom, ressonância, eletroneuromiografia, colonoscopia, endoscopia, atendem no particular e também no convênio, além de cartões com muitos benefícios para você. Essa unidade aqui da MedQuest fica em Mogi, mas você também tem a comodidade de encontrar uma unidade em Suzano. Para maiores informações,
Pode acessar os telefones que estão aparecendo na tua tela. MedQuest, saúde em primeiro lugar para você. O seu sonho agora tem nome, cor e potência. E é aqui na Kia Vigorito que você vai encontrar. Dá só uma olhadinha. RAV4 Toyota marrom 2.0 automática, gasolina 2018 completa por apenas R$ 122.900. E todas as revisões são feitas aqui na concessionária. T-Cross Volkswagen Comfortline azul 2024 automático, Flex 1.0 com apenas um único dono por apenas R$ 134.900. E quando se fala de carro híbrido, aqui na Kia Vigorito, eles são especialistas. Kia Sportage híbrida 2024, 0 km, 1.6 turbo, completo. Automática, tudo que você precisa. Quer saber o valor? Vem pra cá. Kia Niro híbrido 2023, 0 km, emplacado, 1.6 aspirado, automático e super tecnológico. Se você quiser conhecer um pouco mais, vem para Kia Vigorito. Olha só, aqui eles aceitam seu carro na troca, fazem uma entrada financiada e facilitam para que você saia com o seu sonho em mãos. Então não vai perder tempo, né? Corre para cá. E tem novidades na cidade de Itaquá. As UBS Recanto Mônica e Centro em Itaquá estão na reta final da revitalização. As obras envolvem reforma estrutural, informatização e modernização dos ambientes para melhorar aí o atendimento à população. A UBS Recanto Mônica já está 90% concluída, com serviços focados na instalação de móveis, acabamento da rampa de acesso e nova comunicação visual. Segundo o secretário de Saúde, Gabriel Rocha, a modernização é essencial para um atendimento digno e humanizado. A UBS Centro está com 80% das intervenções finalizadas, restando a marcenaria, pintura, floreira, no estacionamento mesmo e comunicação visual. O prefeito Eduardo Boigues destacou que as unidades serão referência em infraestrutura e atendimento para a população. E importante a população manter aí preservado também, Em uma cerimônia emocionante realizada na sexta, em Itaquá, 40 casais oficializaram a União do Casamento Comunitário 2025. Promovido pelo Fundo Social de Solidariedade. Inclusive, eu tinha dado uma notícia aqui no jornal para os casais aí, falando que ia ter, O evento aconteceu no Arufest, contou com a presença de 450 convidados entre amigos e familiares. As noivas participaram de um dia de noiva na sexta pela manhã, com cuidados de cabelo e maquiagem, foram levados à cerimônia de limusine. O casamento civil foi realizado nos dias 7 e 8. A primeira-dama, Mila Boigues, destacou carinho e respeito em cada detalhe do evento, considerando o casamento um sonho realizado. A cerimônia foi conduzida por Mariana Rosa, secretária de Cultura, com a presença do padre Fábio Silva, do pastor Ricardo Schmitz e da escrevente Érica Gomes, além dos representantes do cartório. O prefeito Eduardo pediu bênçãos aos casais e desejou amor e respeito mútuo. O buffet teve entrada, diversos pratos também, café, bolo com sorvete e show com a dupla Aline e Sérgio. Os casais receberam enxovais e participaram do sorteio de uma lua de mel para um resort em Budas Artes com tudo pago. O evento terminou com um brinde entre os casais, muito legal, parabéns, viu? Na cidade de Suzano, a Secretaria de Meio Ambiente apresentou o balanço do setor de bem-estar animal durante uma audiência pública na Câmara Municipal na sexta. Entre outubro de 2024 e março de 2025, uma média de um pet foi adotado por dia, totalizando 179 adoções pelo projeto Baby Me Leva, com 9 eventos realizados. O secretário André Chiang destacou os resultados ao lado das coordenadoras Andréa Nascimento e Natasha Nakamura, e do coordenador Marcial Vitório Alves. Participaram também os vereadores Arthur Takayama, Marcel da ONG, Disseu Carlos e Josias Mineiro. No período foram realizadas 338 vistorias por denúncias de maus tratos, resultando na abertura de 6 inquéritos policiais em parceria com a fiscalização de posturas. Outro destaque foi a emissão de 1.623 registros gerais de animais, o RGA, com identificação do pet e do tutor, incluindo pingente com QR Code para localização em caso de perda.
Foi apresentado o andamento das obras do Centro de Bem-Estar Animal no Parque Max Pfeffer, com mais de 80% das obras concluídas e entrega prevista ainda esse ano, incluindo uma clínica veterinária. A projeção para o restante do ano inclui 1.200 castrações e 4.500 vacinas, viabilizadas por emendas do deputado Carlão Pignatari e do vereador Marcel da ONG. O secretário Chiang ressaltou a importância do trabalho para garantir mais qualidade de vida aos animais e bem-estar à população. E olha só, terça-feira, você sabe, né? Tem seu quadro fixo aqui da Renata Dias no Arquitetando. Renata, qual a dica de hoje importante para a gente saber? Olha só, se a Renata Dias está por aqui é porque está começando arquitetando, né, Renata? E dicas boas. Isso. Hoje a Renata vai falar um pouquinho sobre áreas de lazer, né? A gente tem nossa casa, nosso espaço, mas assim, dependendo do tamanho da casa, do espaço que você tem, dá para você ter áreas ou adaptar algumas coisas, né? Isso mesmo, Manu. E aí o que acontece? A gente não precisa pensar em grandes projetos. Quando a gente tem um quintal pequeno, a gente pode ter algumas coisas bem legais e quando tem maior também. Por exemplo, quando a gente tem um quintal pequeno, a gente pode investir numa área de descanso, a gente pode ter um pergolado, né? Se é uma área grande, por exemplo, a gente pode investir em locais para as brincadeiras, principalmente para quem tem crianças, adolescentes em casa. Dá para ter até aqueles brinquedos infláveis, ou aquela piscininha que você monta, né? Assim, um espaço para fazer aquela, igual tem casa na árvore, né? Tem aquelas casas de madeira que as pessoas fazem casa de boneca, né? Aí dá para investir num espaço. Isso já é assim, algo mais grandioso, mas você consegue ter, porque a gente precisa planejar nesse espaço. Sim. Mano. Porque às vezes alguém fala assim, Renata, eu tenho um quintal pequeno. A gente, em vez de investir em uma piscina, a gente pode investir no ofurô. É uma ideia muito legal e não ocupa tanto espaço, né? Não, e não ocupa muito espaço, sempre investir numa boa iluminação. Porque imagina à noite esse espaço bem iluminado, com uma área de descanso e você poder ler um livro, né, descansar a sua memória, porque durante o dia você trabalhou muito, então você pode fazer isso. Aqueles que são amantes da comida mais natural, você pode ter uma horta. Porque a pessoa que gosta, aquilo vai ser uma terapia para ela, né? Sim, com certeza, Manu. Principalmente, às vezes, quando a gente trabalha muito e aí você precisa daquele momento de prazer. E você pode também fazer a horta, uma parte dela no chão e a outra vertical, né? Sim. Com os temperos, tudo. Então, você vai adaptar o tamanho do local que você tem. Isso. Uma dica bem legal para quem gosta de horta, você pode construir ela elevada, né? Para ficar mais ou menos a sua altura aqui para você mexer. As costas, né? Isso, para você mexer aqui, manusear. Então tem bastante coisas legais. A gente pode fazer o pergolado que eu comentei, a gente pode fazer um deck, né, de observação também, que fique ali. A gente pode fazer hoje, que está em alta, uma quadra de areia, que mesmo que seja pequeno, que às vezes você tem ali um quintal grande, dá para você fazer também, para brincar com a criançada no final de semana. Renata, outra coisa, às vezes você comentou do ofurô, né? Eu já vi pessoas que têm como se fosse a banheira de hidromassagem num espaço externo, pequeno, faz aquela parte de madeira, tudo, põe uma iluminação e pronto, já fez seu espaço até para ler um livro ou beber alguma coisa, tudo, fica ali. Então dá para fazer isso também? Dá para fazer perfeitamente, Manu, porque principalmente para lugares pequenos, né? Você faz, né? A gente vai fazer toda a questão da hidráulica, da elétrica, então você pode fazer que ele vai ser elevado do piso, inclusive é até mais fácil de fazer do que uma piscina, porque para fazer piscina a gente tem toda uma estrutura. E tem fundação, tudo mais para fazer. E para acompanhar a gente pode fazer um pergolado, né? Porque aí, por exemplo, mesmo quando tá aquela chuvinha, dá para você utilizar. E aí você aproveita também, Isso. né? Por os amantes da comida e da culinária, investir, mesmo sem muito espaço, em espaços gourmet, ou de churrasqueira, ou até aqueles fornos a lenha pequenos que tem? Com certeza, Manu, você pode fazer sim. Inclusive, dá para fazer na áreas que não são juntos à residência.
Então, você pode fazer um espaço separado no fundo do seu lote, Tá. só um telhado, né? E você pode fazer todo ele aberto. Uhum. Então, aí você pode colocar churrasqueira, forno de pizza para quem gosta. Uhum. Ou até mesmo, se você gosta daquela coisa mais natural, você pode fazer um pergolado, onde você coloca só o piso no cimento queimado, para você colocar sua mesa de jantar ali também, que fica muito legal para você fazer os jantares e almoços do final de semana. Uhum. Então, eu acho bem útil você estar usando esse espaço para o seu lazer no dia a dia. Às vezes a pessoa não quer um sobrado, alguma coisa, mas ela pode fazer a parte de cima como a sua parte de lazer. Pode, Manu. Inclusive, isso é uma ótima dica, porque às vezes você não tem muito espaço embaixo, porque a gente tem questão de recursos, Isso. né? Às vezes não pode encostar, você faz em cima uma varanda gourmet, Isso. né? Você pode colocar uma rede, você vai poder fazer toda a sua área, colocar de jogos em cima, mesas de Também jogos. ping-pong, alguma coisa assim. Sim, uma mesa de sinuca. Então não precisa, na verdade, quando você fala de área de lazer, a gente associa terrenos grandes. Ai, nossa, mas eu... Então não, a pessoa, ela dentro das suas possibilidades, ela pode adaptar e criar o seu espaço de lazer. Com certeza, Manu, porque isso é o espaço do momento dela. Tá. Então, ela pode fazer esse investimento, ver aonde que ela tem um espaço ali, se ela quer uma churrasqueira ou não, ou um espaço para jogos. Se você não tem paciência para fazer churrasco, logicamente, você não vai ir, às vezes, no embalo da moda, alguma coisa, e fazer. Então, você tem que verdadeiramente ver o que você gosta e aproveitar aquele espaço, né? Isso mesmo, Manu, porque não adianta nada você projetar algo e depois não usar. Isso. Renata, olha, semana que vem você está de volta aí com temas pra gente. Olha, gente, a Renata sempre dá dicas, tudo, cada um leva para sua particularidade, né? Sim. Tanto para o seu bolso, né, quanto para o espaço que você tem na casa, né? É isso mesmo que a gente fala aqui. A gente traz as dicas, mas você precisa analisar. Precisa sim. Renata, até a próxima, tá? Até a próxima. Não esqueça de seguir a gente. Com certeza, gente. Ó, Arquitetando, terça que vem com a Renata Dias. E olha que legal, Renata Dias aí dando algumas dicas de área de lazer pra gente, né? E depois dessas dicas especiais do Arquitetando, a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você e você confere a representação cedinho, 7h30 da manhã. Lá no nosso portal tem as notícias atualizadas. Ficou com alguma dúvida, quer algum telefone, QR Code, tem tudo lá no portal. No YouTube da TV, você fica por dentro da programação da Rede Alto GT. Quer assistir algum jornal, alguma entrevista que a gente falou aqui? Vai lá e se inscreve no YouTube da Rede Alto GT, procura lá o jornal que você vai ficar sabendo de tudo, tá? Tem a programação, todos os programas para você ficar conhecendo a emissora 100% regional. Amanhã eu tô de volta, olha, quarta-feira vai ter Moda Economia, notícias que mexem no seu bolso com Marcos Vinícius. Até amanhã.